No episódio de hoje do programa O que você precisa saber, a doutora Márcia Umbelino trouxe um convidado, Chico Mantuano, um mentor bastante conhecido, e nós vamos ouvir então alguns depoimentos e um bate-papo informal entre a doutora Márcia e Chico. Vamos lá? Chico, eu queria começar agradecendo, porque eu participei de uma dinâmica sua no final de semana, que a gente deu a palestra e depois 2 finais de semana subsequentes. E o que eu aprendi com você num dia me estimulou a fazer minha 5ª pós-graduação. A gente vai começar a fazer uma pós em neurociência daqui a uma semana. Eu queria agradecer porque você me estimulou a isso. Pô, que espetáculo. Você explicou como é que você pode ler um livro em um mês, vários livros ao mesmo tempo, né? Se você pegar 10 minutos do seu dia, você consegue ler 10 páginas, X páginas. Eu fiz essa conta e eu fazia isso, porque eu sou TDAH, então eu tinha métodos e maneiras de tentar administrar meu cérebro para botar ele mais ou menos no trilho, para eu ser funcional. E eu fazia isso, assim, qualquer momento que eu tinha sem fazer nada, eu estava lendo um livro, lendo alguma página. Entendi. E aí eu falei, bom, se eu estou vendo muita série é porque eu estou com o tempo sobrando. E se eu estou com o tempo sobrando, eu tenho que fazer alguma coisa. Então voltei a estudar esse ano, né? Não que a gente não estude o tempo todo, mas fazer uma nova pós. E aí eu queria agradecer a você. Pô. E eu queria que você falasse um pouco do que você faz. Márcio, primeiro de tudo, te agradecer de estar aqui nessa oportunidade. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com você. E você sabe que você, quando participou do meu primeiro evento, que era o Despertar para 2025, né? Você realmente ganhou fãs lá, porque você falou sobre o amor, que é a parte mais importante, né? É o que move o universo, é a força do amor. Não existe força superior ao amor, e você colocou isso com muita sabedoria lá, né? E o que eu faço hoje é uma mentoria, Márcia. Eu faço mentoria, faço palestras, né? E isso tudo que você está dizendo, que você despertou para fazer a neurociência, né? Me despertou algum tempo atrás, porque eu sou economista de profissão, né? Então, eu trabalhei muito tempo sendo diretor financeiro de empresas, de indústria, e de 10 anos para cá eu mudei essa chave para essa área de humanas. Então, foi para a área de exatas, para a área de humanas. E isso me trouxe, assim, uma felicidade muito grande, porque eu descobri o que é a minha missão. Porque o propósito e a missão são coisas diferentes. O propósito é seu, é você o que você tem que fazer. A missão que você faz para os outros. E quando eu percebi que eu podia transformar os outros, transformar o que os outros pensam em algo poderoso para essas pessoas, que realmente signifique para essas pessoas alguma coisa, eu comecei a imergir nisso. Então daí eu fiz a programação neurolinguística. Como você sabe, eu estou estudando neurociência também, né? E fiquei agora sabendo que você também vai fazer neurociência, que é muito legal. Fiz todos os cursos da Febracis antes e comecei a ser ministrante e comecei a atender empresas e também, em particular, fazendo essas mentorias. Eu achei muito interessante porque quando a gente tem a coisa que você passa da ideia da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, isso gera saúde. Não, então parece que... E ficou a coisa do coach, uma coisa muito... um termo que tem várias interpretações. E na grande maioria, na interpretação do que você faz, a interpretação do que eu já ouvi no que eu faço. São coisas mais diferentes do que a grande maioria faz. Então, existe um pré-conceito em relação a isso, a coisa do coach. E o coach é um treinador, seja do que for. Sim. Né? Então, a gente precisa de treinadores, eu acho, ao longo da vida. Porque por mais disciplina que a gente tenha, chega um momento que você às vezes sai um pouco do trilho. Não sabe nem por quê. Não, exatamente. Porque isso aí, o que você está falando do coach, infelizmente, o que tem que ser... O coach acabou sendo muito prostituído. Talvez por uma formação assim muito grande de coaches, e as pessoas, você coach, do nada você coach. Eu não acho que do nada você
tem que ser coach, ou seja, o mentor, ou seja o que for, né? E aí acabaram muitas pessoas entrando nesse mercado, fazendo essa transição de carreira para coach, achando que realmente o mercado seria uma coisa e o mercado não é isso, o mercado é outro. É igual jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol existem no Brasil? Sim. Milhares de jogadores de futebol, mas só alguns se destacam, né? E as pessoas acham que todas elas vão se destacar sendo coach, fazendo treinamento. E não é assim que funciona. Porque eu acho que o coach ou a mentoria, seja o que for, tem que ser aprimorada. E você buscar mais conhecimento dia a dia. Então, o que eu faço na mentoria? Se eu vou a mentoria de empresa, eu não cuido só da empresa. Eu cuido dos funcionários da empresa, porque o emocional está nos funcionários da empresa. Eu acho assim, na realidade, trazendo a realidade para a medicina, nós médicos temos todas as formações importantes da área técnica, né? Do conhecimento técnico da medicina. Mas ninguém explica para a gente como é que a gente faz para administrar o nosso próprio consultório, nossa própria vida, nossos horários. A gente não aprende isso. E aí chega em algum momento, que eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo, inclusive, que você começa a ficar numa situação que ou você estaciona naquela situação que é a tua zona de conforto, ou você vai partindo para uma coisa maior, para um consultório, para uma clínica, e aí você não tem o conhecimento técnico, nem o gostar, muitas vezes, da parte administrativa. Exato. Mas porque é importantíssimo, né? Porque acontece o seguinte, você, quando você é da faculdade ou de medicina, ou de odontologia, que agora abre muitas clínicas por dia, abre 27 clínicas odontológicas por dia, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Não tem a gestão. Então, você é um ótimo dentista, você é uma ótima médica, mas você não é gestora. Então, a pessoa tem que saber ter essa gestão. E ela precisa de ajuda. Todos nós precisamos de mentor. Eu preciso de mentor. Eu sou mentor, mas eu também preciso de mentor. E o mentor justamente faz isso. E nem todas as empresas, nem todas as pessoas têm a chance de ter um mentor que segure pela mão. Porque geralmente pegam essas empresas de mentoria, pegam o quê? Uma coisa mais macro. Quando eu acho que as empresas precisam de uma coisa mais micro. Porque quando elas... se você não é gestora e você está lá e você pega a mesma fórmula para todas... você tem aquela fórmula para todas as empresas, aquela gestão. Só que acontece que cada um tem uma referência diferente e cada uma age de um modo diferente dentro do seu segmento de trabalho. Né? Então, é assim, o que eu acho mais importante hoje numa mentoria de empresa, né, para essa área business, é porque quantas vezes você escutou assim, não, da porta para fora você deixa teus problemas da porta para fora e da porta para dentro é outra história, você deixa aquilo tudo lá fora. Isso é uma tremenda mentira. Seria perfeito se fosse assim, né? Mas não é assim. Não é assim. Não é assim, porque o emocional está envolvido. E o funcionário, quando está lá, ele se sente, vamos dizer assim, coloca uma parede para ele mesmo, só que o emocional dele está lá. Então, quando você começa a cuidar desse profissional, como você viu da última vez que você esteve na imersão de perfil comportamental, entender como você tem que tratar o outro, ou seja, do jeito que o outro gosta de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado, isso é um despertar muito grande e a produtividade da empresa cresce muito quando você faz isso. Hoje, né, na internet a gente escuta isso toda hora e aí talvez isso também tenha criado uma coisa do preconceito do que a gente faz de modulação, de ortomolecular e reposição hormonal, de que assim, vem na internet, comece fazendo com que a sua empresa passe de 20 mil reais para 100 mil reais por mês, como se isso fosse num passe de mágica. Se você fizer esse curso e seguir todos os passos, você vai começar a ganhar 100 mil reais por mês. Não é isso, né? Não. Porque isso faz parte de um processo, se você é um profissional que investiu na sua carreira a tal ponto que você tenha conteúdo e capacidade para administrar uma empresa, porque aí você será uma empresa. Você falou uma coisa que eu falo muito, sabe? Eu não sou mágico. Qualquer mentoria que eu vou fazer, eu falo só, se você está procurando alguém que vai passar a ter o faturamento de 50 para 300 mil, não sou eu essa pessoa. Porque isso é uma mágica. Então, se você está procurando algum passe de mágica, eu não sei fazer essa mágica, eu não sei você transformar da noite para o dia. Agora, existe um processo, como você falou, que você pode alcançar. E tem uma coisa muito importante, viu, Márcia? Às vezes uma pessoa fatura 100 mil e ela quer alcançar um faturamento de 200 mil. Mas quem disse que o faturamento de 200 mil vai dar o lucro que ela precisa?
Perfeito. Então, pessoas faturam 500 mil e ganham lá 5% de lucro. É melhor você faturar 100 mil e ganhar 30% de vida e ganhar vida, inclusive. 30% de lucro e ganhar vida, né? Então, eu acho que o lucro sempre tem que vir na frente para você fazer qualquer que seja do seu negócio progredir. E eu vou te falar aqui uma coisa que vale $1 milhão, para você que está assistindo, vale $1 milhão, tá? Então, acontece o seguinte, é assim, ó. Você bota assim, faturamento menos despesa é igual lucro, tá certo? Uhum. Aí eu coloco para você, lucro é igual a faturamento menos despesa. Aí geralmente você, médico, dentista, não estou desmerecendo ninguém disso, alguém que não tem uma gestão, ou até mesmo quem tem uma gestão, fala assim, não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque quando você põe o faturamento menos despesa, o lucro é o que sobra, tá certo? E quando você vai a um restaurante se você bota muita comida no teu prato, o que sobra? É aquilo que você gosta mais ou aquilo que você gosta menos? Gosta menos. Que você gosta menos. Então o lucro não pode ser o resto, ou a sobra. Então quando você põe o lucro na frente, você adequa o teu faturamento para a tua despesa, é diferente. Então é aí que está a grande chave da virada, você tem que botar teu lucro na frente, né? E aí você começa realmente a progredir. Que não é uma coisa ruim, né? Não. Eu às vezes digo, mas a consulta é caro. Bom, caro dependendo do que você está levando em consideração. Se caro para você foram os anos de conhecimento e técnica e experiência que eu fui adquirindo que você acha caro, esse é o meu valor, esse é o meu preço, né? Porque eu vendo conteúdo, eu vendo conhecimento, isso não tem nada de mais. Não, porque acontece o seguinte, o que na verdade você tem que trazer o quê? A pessoa tem que sentir o teu valor, né? Não o teu preço. Se você for num lugar, fazer um exame qualquer, fazer um procedimento qualquer, você vai fazer um procedimento na tua saúde, um procedimento qualquer. Então, chega uma pessoa e te cobra R$300 e a outra te cobra R$2.000. Existe aí alguma diferença. Eu não faria com aquela de R$300. Sim. Eu quero saber o que acontece com a pessoa de R$2.000. Sim. Por que essa diferença? Perfeito. Né? E muitas das vezes as pessoas não sabem transmitir esse valor, né? E uma coisa que eu falo sempre para quem trabalha de venda, você falou de valor e preço. Vender é um ato de amor, porque você está fazendo alguma coisa em benefício do outro quando ele precisa daquilo. Aproveitando, falando, porque o teu canal justamente é muito interessante, que fala o que você precisa saber, não é isso? É isso. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas hoje precisam saber muita coisa. E você tem muita coisa a oferecer com isso, entendeu, Márcia? Assim, eu passei a te admirar, não te conhecia aquele dia lá, passei a te admirar com a facilidade que você passa o que as pessoas precisam saber, né? Então, eu agora faço uma pergunta a você. O que você acha que as pessoas mais precisam saber? Eu acho que as pessoas precisam saber como conduzir sua vida com hábitos saudáveis. E os hábitos saudáveis partem de uma decisão, né? Então eu vim pensando, bom, o que faz eu levantar para ir buscar alguma coisa que seja mais apetitosa e mais calórica em detrimento daquilo que é mais saudável? Minha decisão. Sim. Né? Então, se eu sou um diabético e mesmo sabendo que eu tenho diabetes, eu vou lá como um doce, a minha decisão de ter complicações em relação a isso só depende de mim. Sim. Não é isso? Então, a pessoa precisa saber para ela ter conhecimento, até na capacidade de decisão, se ela quer fazer o certo ou o errado. Né? Então, é preciso que a gente tenha conhecimento para poder ter um julgamento do que a gente vai fazer da vida da gente. Porque nós somos nossas escolhas, né, Márcio? Nós somos nossas escolhas, somos nossos resultados, né? Você quer saber se você é um bom administrador, olha para a tua empresa, se ela está dando lucro. Você quer saber se você é um bom pai, olha para o teu filho. Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença. O que você falou sobre a escolha que a pessoa tem para fazer, porque tem um ditado popular que é muito ruim, tá? Querer é poder. Querer é poder é a maior mentira do mundo. Você que trabalha diretamente com pessoas, às vezes obesas, que precisam emagrecer. Querer é poder. Então tá bom, eu quero eliminar peso, né? Que se perdeu, o cérebro faz você retornar com ele, né? Então, eu quero eliminar peso, tudo bem. Aí você vai, senta no sofá, o sofá te abraça, você vai comer pudim, vai ficar vendo a Netflix, vai ficar vendo série. Você pode querer à vontade, mas você não vai conseguir.
Então, o querer é poder é a maior mentira que existe. Você tem que ter um processo para você poder fazer aquilo que você deseja. O que você precisa, né? O que você precisa, né? Mas não é o que eu desejo, mas é o que eu preciso. O que você precisa. E o que você precisa, você falou uma coisa muito interessante agora, é uma opção sua, né? Eu estive aqui uma vez gravando um podcast aqui, que a pergunta foi, mas Chico, eu vou fazer 70 anos dia 1º de maio. Mas, Chico, por que meus amigos me perguntam, por que você está estudando? Por que você está indo a fazer isso tudo? Por que você não sossega? Vai jogar dominó, vai ficar sentando, jogar baralho na praça. Mas acontece o seguinte, eu não posso dizer que a minha vida foi de infelicidade. Eu sempre fui muito extrovertido, aproveitei bastante a minha vida. Tive vários desafios, quem me conhece sabe, eu tive muitos desafios na minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa que levei para o aspecto positivo, mesmo antes de saber de toda essa metodologia que eu uso. Eu apenas quero ser feliz, mais feliz ainda daqui para frente. E isso não é possível. Isso vem uma pergunta para você. Eu também acho, eu fiz uma escolha na vida, também passei por muitas coisas, apesar de só ter 53 anos. Eu já tenho uma história de vida muito pesada, assim, muito bem vivida, vamos lá. Você não acha que muito das causas de depressão nas pessoas a partir dos 60 a mais, ou as mulheres a partir da menopausa, vem da falta de vontade de planejamento, de como planejar o envelhecimento? Vem pelo seguinte, Márcio, olha só. Você sabe muito mais do que eu sobre isso. Os nossos neurônios, eles são estimulados, né, através das sinapses neurais, né? Você sabe que isso aí nós temos diversas, não sei quantos milhões de sinapses neurais por minuto ou por segundo, né? Então, você passa a não planejar, você passa a não ter uma meta, não ter um objetivo. O que acontece? Você não repõe os neurônios, você vai perdendo neurônio. E aí o que acontece? Quando você começa a perder neurônio, eu acho que a maior dificuldade hoje do idoso é justamente essa escolha, é saber que ele pode fazer algo mais, mas fica na zona de conforto. Acha que a vida acabou aos 50 ou 60 anos. E não é assim que funciona. Pelo menos na minha cabeça não é assim que funciona. Você acordar sem um objetivo é a pior coisa da sua vida, né? Então, quando você tem um objetivo, quando você acorda com aquela meta que você já planejou, e a meta tem que ser alcançável, ela tem que ser desafiadora, possível, e você tem que ter o quê? Você tem que ter clareza. Eu acho que o que falta nas pessoas é a clareza, porque sem a clareza você não faz nada. E a idade, ela pode trazer experiência, né? Mas você tem pessoas mais velhas que continuaram imaturas. Sim. Né? Inseguras e imaturas, apesar de serem pessoas mais velhas. Você ter uma certa idade não significa que isso faz com que você tenha mais estabilidade emocional. Né? Eu acho que precisa a gente conversar em relação a isso também. Né? A estabilidade emocional de cada pessoa. Exatamente, porque nós somos nossas emoções. Né? O que te leva a tua emoção? Porque mais eu atendo pessoas com 50 anos que tem uma crença, que não conseguiu evoluir porque tem uma crença lá de 8 anos de idade. Porque nós somos nossas crenças também, né? O que você acredita, o que foi falado para você, você transmite aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E essas crenças podem ser limitantes, como também podem ser positivas. Agora, qual é a mesa que você senta? Então, eu fui criado no Caxambi, no subúrbio. Então, as mesmas pessoas que eu conheço até hoje, estão lá naquele mesmo lugar, estão lá naquele mesmo botequim, fumando aquele mesmo cigarro, tomando aquela mesma cerveja. É a opção de vida para mim que leva à morte, porque não quiseram evoluir, porque todos podem evoluir. Nós temos N, eu poderia citar aqui o Geraldo Rufino, que veio lá do lixão e hoje ele é o maior reciclador da América do Sul de caminhões. Quem quiser acompanhar o Geraldo Rufino, não conheço ele pessoalmente, não estou fazendo propaganda dele. Apenas uma pessoa que eu admiro pelo que ele é, pelo que ele conseguiu. Porque a gente precisa disso também, né? Aqui a gente está falando de um canal médico, mas a gente está falando de coisas que perpassam por todo ser humano. Porque a gente precisa de bons exemplos no Brasil. De bons exemplos de caráter, de exemplos de ética, né? de ser uma pessoa correta na sua profissão, no seu cotidiano. A gente precisa disso para a gente ter uma sanidade mental. Isso é uma questão bioquímica e biológica. Sim. Né? De bons exemplos. Porque de exemplos ruins a gente já está cheio. Né? E o nosso cérebro não está precisando disso. Ele precisa de coisas para esvaziar o HD.
né? Ele precisa de coisas para que você tenha momentos de prazer e recompensa para esse cérebro, para que você consiga dormir bem, que o seu organismo funcione bem, para que você não fique doente. Exato. E olha só, ô Márcio, como tem toda a ligação com o contágio social. Com o contágio social. Você vê bem, com quem são as pessoas que você se relaciona? Existem estudos em Harvard que botaram 4 pessoas que eram depressivas e uma que não era depressiva. O que aconteceu? Aquela pessoa ficou o quê? Depressiva. Claro, porque ela, convivendo naquele meio, ela acabou pegando, sendo intoxicada, só se falava naquilo e acaba sendo depressiva. Você vê que quando acaba um casamento, por exemplo, ou quando o marido brigou com a mulher, ele não vai procurar aquela pessoa que tem um casamento bom. Sim. Ele vai procurar aquela pessoa que tem um casamento ruim. Para quê? Para ficar lá murmurando, para ficar se lastimando. Ah, o meu é muito pior ainda. Você não vai ter que ver, o meu foi muito pior. E aí, em vez de ele buscar coisas positivas, ele busca coisa cada vez mais negativa. Então, o contágio social, a mesa que você senta, é tudo para você realmente progredir. Quais são as tuas escolhas? Você vai andar com as pessoas que são positivas ou com aquelas que você vai murmurar, lastimar pela vida, chorar pela vida por tudo aquilo que aconteceu? E você deve atender diversas pessoas com idade, você deve entender bem isso, né? Como eu também atendo em outra área, não de saúde. É, né? eu digo que eu faço minha terapia diária no consultório, mas é porque eu escuto muito. E é interessante porque eu tenho uma característica de ser hiperativa física e mentalmente, mas quando eu estou no trabalho, a dinâmica é diferente do meu cérebro. E aí eu tenho muito mais paciência para escutar. E muitas vezes eu achava que poderia ser, às vezes, conselhos que eu estaria dando, poderia não ser os melhores conselhos. Sim. Porque eu não sou psicóloga. Sim. Mas depois eu fui pensar o seguinte, que eu tenho experiência de vida para ter opiniões. Claro. Que muitas vezes, quando eu coloco isso no consultório, não é remédio que o paciente precisa, é de uma opinião, somente uma opinião. Ou muitas vezes nem opinião, ele só precisa de um ouvido para escutar. É. Né? Então isso também parte de um preparo de como ser humano. De que tem momentos para escutar, tem momentos para falar, tem momento do remédio, tem momento da terapia. Exatamente, porque você precisa ter ouvidos generosos. Eu imagino quanto seu ouvido é generoso no teu... Como eu falo, eu não sou um terapeuta, eu sou um treinador. Tá certo? O que eu faço uma mentoria, eu faço um treinamento. Eu sei que alguém precisa de um psicólogo, um psiquiatra, não é comigo, tá certo? Mas o que acontece quando você começa a escutar a história de certas pessoas, você começa a identificar aquela pessoa, você começa a identificar quais são as dores que ela tem. E quando você passa, porque tudo tem ferramentas, e as ferramentas geralmente doem, né? E nem sempre todo mundo quer passar por aquela dor. Mas existe uma diferença, e eu li isso no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? Que diz da psicologia positiva. Eu não estou menosprezando nenhum tipo de psicologia, veja bem, pelo amor de Deus, mesmo porque eu não tenho nem gabarito para falar isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é assim, eu sabendo que o meu cérebro distingue o real do imaginário. Se o meu cérebro distingue o real do imaginário, tudo que eu vejo, penso, vem para mim como se aquilo fosse uma verdade absoluta, tá certo? Então, se eu vejo o Jornal Nacional, vejo um desastre, coloco aquilo numa pessoa chegada a mim naquele Zé, eu já vivo aquele sentimento, que meu pensamento me leva àquele sentimento que me cria uma crença. Por isso que as pessoas têm medo de alguma coisa. Um desastre de avião, se você se colocou no avião, daqui a pouco você não quer mais andar de avião. Né? Então você cria um resultado para aquilo. E a psicologia positiva, o que ela faz? Eles em Harvard, eles descobriram que alguns professores, tem 3 professores que descobriram isso e cada vez vão mais para frente. Como é que a psicologia natural, aquela psicologia tradicional? Você vai lá, eu nunca fiz psicologia, eu não fiz terapia, e não estou invalidando isso, tá ok? Estou colocando o que eu vejo, a minha visão sobre isso. A pessoa vai lá e começa a contar a história da vida dela, tá certo? Então o psicólogo fala, você conta um pedaço da sua história. Aí o cara começa a contar, o paciente lá de trás. Ele pode não ter pensado mais naquilo, mas o nosso cérebro registra tudo e não se apaga, nossas memórias não se apagam. Quando ele
pega aquela coisa lá de trás, como o nosso cérebro distingue o real do imaginário, ele vive aquele momento de novo. Por isso que muita gente abandona a terapia. Porque abandona a terapia porque aquilo é uma dor imensa, porque está vendo aquela dor lá de trás. E eu digo isso, quando a gente identifica uma depressão, já me perguntaram, você acha melhor medicamento ou você acha terapia? Eu digo os dois. Porque se eu faço uma terapia, mas eu não tenho uma questão bioquímica, biológica, de neurotransmissores para lidar com aquilo, é melhor não lidar, é melhor não mexer. Porque eu não suporto. Porque eu não suporto. Não vai suportar a dor. Então, o que é a psicologia positiva? Eles começaram a ver que como é que eles fizeram? 5 alunos, 1 era feliz com o que estava em Harvard e 4 eram infelizes. O que se fazia antigamente? Pegava os 4 infelizes para saber por que eles eram infelizes. Eles começaram a fazer o contrário, começaram a pesar aquele que é positivo. Por que ele é feliz e os outros não são? É diferente. Eu não estou dizendo que não tem que pegar os infelizes por uma questão até humana, tem que tratar. Mas o que acontece? Se você pega que aquela pessoa de positiva está dizendo que está feliz com aquilo, que quer aquilo para ele, o que você pode pegar dessa pessoa para transmitir para os outros que são infelizes? Não ao contrário. Senão você abandona aquilo que é positivo para focar no negativo. Que é o que nosso cérebro tem uma tendência maior. Né? Ele se protege, então aquilo que é negativo ele não quer ter contato novamente. É um computador de verdade que tem uma programação. Tem uma programação. E essa coisa da crença eu acho muito interessante de você colocar. Eu acho que tem uma coisa da programação neurolinguística que é bacana, que é você ter o sentido de cada palavra. Porque às vezes a gente fala com um sentido, mas aquela palavra não quer dizer aquilo. Né? Então eu tenho a referência daquela palavra de acordo com as minhas crenças, o outro diferente. Então é preciso que a gente também entenda isso, que muitas vezes a gente está se comunicando, mas não está sabendo como é que está chegando para o outro que você está querendo dizer. Porque olha só, porque cada um significa a mesma coisa de modo diferente. Então assim, qual é o princípio básico da PNL, da programação neurolinguística? O mundo, através da visão, audição, sinestesia, olfativo, gustativo, ele faz com que você crie as tuas crenças, a tua verdade absoluta, tá certo? Mas a tua verdade absoluta pode não ser a verdade absoluta do mundo, é a sua verdade absoluta. Então, quando você joga aquilo para o teu cérebro, vira aquela tua crença, mediante que você viu, ouviu e sentiu, você repete os padrões que você vai aprendendo com o mundo. Seja aquele teu pequeno mundo ali, as pessoas que te criaram, ou com o mundo de verdade. E você comunica isso, porque você criou um significado. Então, tem uma coisa muito interessante. A mesma coisa, você quer ver como é assim? A pessoa nunca comeu daquela comida, mas ela não gosta da comida. Tá certo? Eu fui fazer uma palestra para a faculdade, eu adoro isso, para garotos de 18, 19 anos, na Uniabel, lá em Belford Roxo. Então, eu cheguei e falei assim para a galera que estava lá, tudo 19, 20 anos, muito legal, eu gosto muito de gente jovem, né? Muito legal essa jovialidade, não ter limites para as coisas, né? Muito legal isso. E aí eu perguntei assim, quem aqui gosta de quiabo com jiló, de carne moída? Aí, fiz aquela cara feia, levanta o braço, aí mais da metade, 90% levantou o braço. Aí eu perguntei assim, mas vem cá, quem de vocês já comeu quiabo com jiló? Menos da metade baixou o braço. Por que vocês não gostam disso? Vocês não experimentaram, porque vocês ouviram falar. Quiabo com jiló é ruim, tem aquela baba, tem não sei o quê. E você acaba nem experimentando a coisa. Então você criou um significado para aquilo. E eu posso mostrar essa caneca branca aqui e falar assim, a primeira coisa que vem no teu pensamento dessa caneca. Você pode falar sede, outro vai falar água, outro vai falar qualquer... Entendeu? Um depósito de bebida. Cada um vai criar um significado diferente. Outro dia eu estava vendo um filme, uma série, agora eu não me lembro, que a mulher entrou em trabalho de parto e lá fora tenta-se ao máximo do parto normal antes de uma cesárea, né? Então, ao longo dessa parto normal, a mãe apaga e tal, teve uma eclâmpsia. E aí, logo depois veio na minha cabeça, que sempre não para de pensar, dizendo assim, poxa, se todas as mulheres começam a olhar, ou as meninas,
um filme desse e perceber que para ter um parto normal, essa dor a ponto da mulher apagar, né, com essa estrutura toda de terror, qual vai ser a menina ou a mulher que vai querer ter filho daqui para frente? Nenhuma. Dificilmente. Se o padrão é aquele, eu não quero, o meu cérebro não quer aquele padrão. Não, porque ele vai querer te proteger. Não Você é isso? criou o quê? Uma crença. E aí eu comentei com o meu namorado, falei, talvez na Europa, claro que é caro ter filho, que o custo de vida lá fora é muito alto, e você não tem tanta estrutura como a gente ainda tem no Brasil, de poder ter colaboradores, mas eu acho que no inconsciente, uma das causas também é essa. Não, mas é com certeza. Isso é com certeza, porque criou um significado, mediante o que você viu, e vê mediante o que eu falei. Quando você vê, eu acho muito tóxico qualquer jornal que tem aí. Esses jornais da tarde que tem por aí, que você... Pelo amor de Deus, só tem desgraça. Então você vê, se você pegar qualquer jornal desse, é a notícia de ontem com personagens novos. Sim. Né? O tiro, a bala perdida. Tem um amigo meu que não passa mais pela linha amarela porque uma vez alguém acertou, ele não passa mais pela linha amarela. Ele criou um significado para aquilo que a bala também pode pegar nele. Entendeu? Então, tudo são as crenças que nós criamos e tem muita limitação. E porque a pirâmide que você tem é o seguinte, é o sou, faço e tenho. Então o que acontece? A base é o sou, depois eu faço, depois eu tenho. Acontece que muitas coisas na vida, como é que são? As pessoas fazem, mas não são. E aí é chato o sou, e nunca vai ter o que eles pretendem ter. E aí tem as crenças de capacidade, as crenças a tua de pertencimento, tá? E a tua crença sua, de tua personalidade, né? Então o que acontece? Quando você vê famílias, segunda geração destrói o que é... Quantas vezes você já escutou isso? Sim. Ah, não, mas os filhos pegaram, acabaram com a fortuna do pai. Porque é uma crença de merecimento. Eles nunca fizeram nada para ter aquilo. Então eles não fizeram e têm. Eles acabam destruindo aquilo porque eles têm uma crença de merecimento. Eu não mereço isso. Então o teu cérebro de modo inconsciente te joga para lá. Entendeu? Então a PNL mostra muito disso também. Entendeu? Então eu acho assim, como você falou, o crescimento nosso vem de estudo. Vem de você buscar conhecimento. Quando eu falei aquele negócio do livro lá, é uma coisa que eu falo que eu sempre dou um presentinho de amor. Na minha primeira sessão, inclusive, é gratuita. E aí eu fico 2, 3 horas e aí eu dou o presente de amor, O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro do Paulo Vieira. Que eu fui sorteado com o livro. Você foi sorteado com o livro, né? Eu li numa ida minha para o trabalho. Então, o que acontece? Ali cai a tua ficha. Dói. Mas tudo que você faz na vida, você é responsável. No mínimo, você foi permissivo. E a gente quer jogar a culpa no outro, né? Se o meu primeiro casamento não deu certo, não foi porque a minha mulher agiu errado, foi porque a minha primeira esposa agiu errado, uma pessoa muito legal, muito bacana, mas não foi eu que escolhi, a decisão não foi minha de casar, então pronto, eu sou responsável, ponto final, que beleza, o sócio te rouba, meu sócio... Você permitiu que ele te roubasse. Você escolheu o teu sócio. É isso, eu acho que quando esse conceito que você colocou para mim, quando você entende que você é responsável por tudo, até o azar não existe tão presente. Não. Eu uma vez tive uma frase na cabeça e aí eu pensei assim, bom, fulano coitado, ele tem muito azar. Ele tem pouca sorte. Bom, mas se ele tem pouca sorte, ele também pode fazer de uma forma que ele vai vencer o azar dele e ele passa a ter sorte. Quer dizer, isso meu cérebro já jogou assim, porque eu tenho essa forma de pensar. Certo. Que a gente pode nascer com ela, pode aprender. Exatamente. Eu nasci com ela. Exatamente. Assim, não, peraí, eu posso mudar de opinião, posso mudar de rumo, minha rota não tá boa, eu vou lá, conserto, reposiciono, né? Faz parte. Mas você pode aprender que isso é possível fazer também. O sorte e o azar também é uma coisa que é a tua escolha também. Sabe? Porque muitas pessoas jogam tudo, é o azar. Eu dou muito azar com tudo. E quando ele fala que dá muito azar com tudo, o que o cérebro fala? Realmente, se dá muito azar com tudo, não tenta isso não. É isso. As pessoas não falam em público. Por que não? E às vezes falam em família. E não falam em público. Em público eu não consigo falar, eu travo.
Muitas vezes trava, tem vários sentidos nisso que a PNL explica também, né? Nós estamos falando muito de PNL hoje, porque a PNL explica muito isso. Você não trava na família e trava quando você vai fazer uma palestra. Talvez porque você veja que alguém que esteja na plateia já tenha feito uma palestra e você se acha inferior àquela pessoa. E você acaba não comunicando o que você quer. Então, ou você se frustrou. Aí você não vai fazer porque você tem medo de se frustrar. E o teu cérebro fala para você o quê? Ah, não faz não. Você vai se frustrar, ficar quietinho aí que é melhor. E o teu cérebro te conduz a você fazer aquilo, né? Então, é a mesma coisa, medo de barata, né? Que eu gosto muito de citar medo de barata. Medo de barata. A barata desse tamaninho é um Highlander. Eu não tenho essa crença, não criei isso para mim, barata para mim, eu pisei, acabou. Só que para outras pessoas a barata é um negócio assustador. Mas isso vem... Você nasceu com medo de barata? Não, claro que não. Ninguém nasceu com medo de barata. Teve alguma coisa que te fez chegar para você entender que a barata é um mal enorme quando não é. E essa coisa do falar em público eu achei muito interessante você colocar, porque isso também faz parte do nosso cotidiano enquanto médicos, da gente ter necessidade de expor as coisas, de falar, fazer palestra, enfim, apresentar trabalho. E aí você vê aquela pessoa que fica super suada, que a blusa fica só... Aquilo mostra uma capacidade de vulnerabilidade daquela pessoa, que era preciso que ela resolvesse aquilo. Exato. Fosse num dermatologista para fazer a aplicação e secar lá as glândulas sudoríparas dele, como ir para terapia ou ter um coach. O fato é que ele não pode ser um mega executivo que quando ele vai falar em público ele fica todo suado. Exatamente, e acaba desmerecendo o que ele tem de mais, de repente o que ele tem de mais de maior grandiosidade dele, que ele tem para transmitir, ele não consegue transmitir, porque tem medo de falar em público. Então é uma coisa que tem que ser resolvida, apesar de ser uma pessoa bem sucedida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas em avião, às vezes a pessoa desmaia. Já deve ter acontecido, a pessoa desmaia. Mas por que ela desmaia? Porque o cérebro protege ela. O cérebro faz a proteção seguinte, ela tem tanto medo que o cérebro faz ela desmaiar. Porque é melhor que ela desmaie, porque ela evita aquele medo. É uma loucura, mas é isso. Ao longo das consultas, né? A minha primeira consulta demora mais tempo, eu gosto de saber da história das pessoas e tal. E se eu for pegar o número de pacientes, isso já tem documentado em trabalho científico, que tiveram uma infância muito difícil e que hoje chegaram num quadro de depressão demenciando, é enorme. Muito. E um histórico de uma geração que eram de muitos filhos, né? Então que os pais não podiam cuidar de todos, então um é para casa da madrinha, o outro era doado para a vizinha, o mais velho cuidava dos menores. Então quando você pega esse que foi o mais velho que cuidou dos menores, que teve uma responsabilidade antes do tempo, né? Que o cérebro não estava nem preparado para aquela responsabilidade, são pessoas que evoluem para o quadro demencial. Né? Isso aí você deve atender muitas pessoas assim. Muitas pessoas. Muitas pessoas assim. Eu também atendo muitas pessoas assim, que chegam lá e eu encaminho geralmente para um psicólogo ou um psiquiatra. E uma outra coisa, eu fui para um congresso em novembro, que uma médica ginecologista que faz medicina integrativa como eu, abraçou a causa do assédio sexual, e se vê que a maior parte dos problemas que estão relacionados a isso estão dentro de casa. Né? Então, com os parentes. E aí, outro dia eu fui contar que fizeram um trabalho científico onde pegaram crianças de 5 a 9 anos, o cérebro se completa até 12, que tinham sido abusadas sexualmente nesse período etário. E pegaram idosos de 80 a 90 que os filhos morreram antes do pai. Mostrando que o primeiro grupo das crianças, o cérebro não se formou por completo, o hipocampo, por conta do trauma. E os idosos teve uma involução, quer dizer, aqueles neurônios que estavam lá ativos morreram. E não teve uma neuroplasticidade, quer dizer, não teve nada para reativá-los. E aí, quando eu conto essa história, inúmeras vezes isso aconteceu. De eu contar, exemplificando, e a pessoa ficar com os olhos cheios d'água. Com certeza, essa pessoa tem esse histórico. Tem isso no seu histórico inicial de vida. Que muitas vezes fala para mim numa segunda consulta, não vai falar para ninguém, ou nunca falou. Mas existe e isso fez toda a diferença na vida dessa pessoa, esse trauma. Isso aí é uma coisa mais comum do que se pensa. São as experiências diversas na infância. É muito comum. São experiências diversas da infância, que são coisas mais, vamos assim, mais traumáticas,
né? Isso é muito comum. Inclusive abuso até de pai e mãe. Sim. E aí foi uma causa que ela abraçou, né? Eu tenho achado bacana, porque as pessoas de uma corrente do bem estão percebendo que elas têm que doar o que elas têm de melhor para a sociedade, para ver se a gente muda esse contexto. Então ela tem a vida dela, tem várias clínicas e tal, mas ela abraçou isso, tem um instituto no norte do Brasil e ela foi chamada para fazer uma palestra na ONU. Aonde apareceu isso? Onde apareceu essa médica brasileira que foi fazer uma palestra na ONU? Em lugar nenhum. Que seria uma coisa para a gente colocar, para mostrar que existem milhões de profissionais no Brasil, de todas as áreas, muito bem sucedidos, que colaboram para a melhoria do mundo. Não tem. Então, bons exemplos também não aparecem. Mais uma vez, a gente está falando do mesmo assunto. Que bons exemplos geram um bom cérebro. Claro. Márcia, tem um livro chamado Bilionários. É do Ricardo Jeromel. Bilionários. Então, a gente voltando para aquele negócio da mesa. Então, ele fala assim, sardinha anda com sardinha e tubarão com tubarão. Né? Então, ele entrevistava diversas pessoas milionárias, bilionárias. Né? Então, ele começou a ver o que existia nessas pessoas. Primeiro, a maioria delas já tinha quebrado alguma vez e ressignificou aquilo. Porque as pessoas que são bem-sucedidas, elas não falam em fracasso, falam resultado. Foi um resultado negativo, não foi um fracasso. Quando ele fala um resultado negativo, o cérebro dele fala assim, então você pode ter um resultado positivo. Quando você fala fracasso, o teu cérebro fala, não tenta. Porque se você tentar, você pode fracassar de novo. O que também é uma crença. Né? Então, isso tudo faz parte de você mudar a mesa. Quando ele fala, às vezes, mudar a mesa, e é uma coisa muito interessante, você não pode ser o mais inteligente da mesa. Porque quando você é o mais inteligente da mesa, se você senta naquela mesa que você é mais inteligente, só vão te sugar. Você não vai aprender nada. Entendeu? Então, você naquela mesa, você não pode ser mais inteligente. Aí muitas pessoas falam assim, mas Chico, mas aí eles frequentam o Rubaiá, vão lá para o Rubaiá, no Jockey, ficam no Rubaiá. Mas quem disse que você não pode ir ao Rubaiá? Você pode ir ao Rubaiá, você pode ir ao Rubaiá para tomar um café, comer um pão de queijo, fazer qualquer coisa no Rubaiá. E você, quando estiver no meio dessas pessoas, não, eu estive no Rubaiá, ninguém vai te perguntar se você comeu um prato. Então, essas coisas, você sentir o cheiro daquilo, o ambiente daquilo ali. Que não tem frivolidade nisso, não tem nada de errado, pelo contrário. Não. Né? É preciso que você esteja no ambiente para que você tenha o resultado final que você deseja. Exatamente. Né? Você tem que se cercar de pessoas que melhorem o teu intelecto, ou melhorem a tua capacidade de análise das coisas. Isso também é saúde. Exatamente. Né? Então essa coisa da mesa é muito interessante mesmo. Eu tenho um amigo de infância que ele, com 24 anos, ele se formou em economia e ele, com 26, ele estava indo para Brasília para participar de uma parte lá que faz os estudos estatísticos e projeções para o ano seguinte dentro da economia. E aí, quando ele se mudou para lá, a primeira coisa que a pessoa que foi acompanhando ele em Brasília foi dizer o seguinte: bom, primeiro você vai para o dermatologista porque você não pode ter esse rosto cheio de acne. Depois você vai ter que aprender pelo menos a escolher um vinho. Você não bebe nada, ok. Mas pelo menos uma taça e você tem que aprender a escolher um vinho. Que coisa que, se você for pensar no primeiro momento, bom, o que isso tem a ver com a capacidade de análise econômica? Tudo. Porque muitas situações ele resolve no almoço ou no jantar. Então, se ele sentar lá, todo mundo está bebendo vinho, ele bebe Coca-Cola, nada contra a Coca-Cola, mas ele não está fazendo parte daquele grupo, num contexto. Daquele ecossistema. Né? E a acne é a mesma coisa. Quer dizer, ele falou, mas por que isso? Por quê? Porque eu vou conversar com você, eu não vou prestar atenção no que você está dizendo, eu vou prestar atenção na sua acne. Exatamente. Exatamente. E você sabe o seguinte, até o gestual, né? As pessoas falam assim, porque você tem que aprender de tudo um pouco. Né? Buscar conhecimento. Eu não aprendi tudo um pouco, não buscar conhecimento porque você realmente almeja, o que você quer na tua vida. Então, assim, você vai traçar uma meta para você, quais são as tarefas. Você tem que dividir isso em submetas, saber quais tarefas. E aí tem uma coisa poderosa, tá? Que é o seguinte: você vai fazer alguma coisa, você tem um exercício que diz assim, você escolhe, agora no Alta Performance eu vou fazer isso, 5 coisas que você já tem e 5 coisas que você ainda não tem para alcançar aquilo. Tá? Estou citando 5 coisas que poderia ser outras, né?
Então, 5 coisas que você tem quando você vai viajar de carro. O que você tem? Eu tenho meu carro, eu tenho a gasolina, eu tenho um carro bom, tenho os pneus direitos. Agora, o que você não tem? Eu não tenho dinheiro, não tenho companhia. Então, isso é em qualquer coisa que você faça. Você tem que saber o que você tem e o que você não tem. E ali você buscar o que você não tem para agregar aquele valor que você tem para você alcançar o que você pretende. É isso. Porque a pessoa, por exemplo, altamente vaidosa, né? Ela tem um ponto vulnerável. Se a pessoa tem o mínimo de capacidade de analisar o outro, ela vai dizer, opa, super vaidoso. Se eu alimentar o ego, eu chego onde eu quero. Exatamente. Né? Tem a pessoa que é descompensada totalmente. Se eu pegar numa situação que eu vou desestruturar, ela vai dizer o que eu quero. E isso são pontos de vulnerabilidade que a gente pode melhorar na gente. Exatamente. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito reativa, porque meu raciocínio é muito rápido. E isso me levou a situações muito ruins. O que eu faço hoje? Eu tento passar lá os 5 segundos. Eu digo, eu poderia responder, mas eu não vou contar até 5. Se eu conseguir até 5, eu consigo ficar calada. E isso é um exercício que eu tenho conseguido. E eu fico orgulhosa de coisas simples. Dizendo, opa, eu não respondi. Exatamente. Não disse nada. Porque o silêncio às vezes é uma grande resposta. É isso. E muitas vezes a pessoa está esperando uma reação minha. Quando ela não vem, porque eu me calei, eu quebrei essa pessoa. Ela não sabe qual é o segundo passo a tomar. E isso também a gente vai aprendendo, né? Se você quer também, né? Se você acha que tem alguma coisa para mudar. Porque você vê, neurociência, eu comprei outro dia o livro do André Davin de neurociência, que fala sobre neurociência e vícios emocionais. A neurociência dos vícios emocionais. Porque toda a crença, ela acaba te levando a um vício emocional, quando você cria a crença. Então, é a crença de reclamar. E todos nós temos nossos vícios emocionais. Então, vício emocional de reclamar. Se a pessoa reclama com você e você responde a ela, isso você está dando o que para ela? Você está dando o que ela precisa para saciar a vontade dela de reclamar. Se ela reclama que essa xícara está assim, e você fala, mas qual o problema dessa xícara estar assim? Ela fala, é por isso que você não toma conta de nada na tua vida. Porque quando você fala, você tem razão, você acabou você não saciou. É como se você estivesse dando um cigarro para quem é fumante. Quando você sacia esse vício emocional, seja qual for da outra pessoa. Então, quando você identifica isso, a condição melhora do relacionamento entre as pessoas. Filha e mãe, eu tenho muitas coisas de mãe e filha que são assim. Então, assim, a minha mãe reclama o tempo inteiro. Porque você permite. Não, Chico, não é porque eu permito, é porque ela reclama. Não, você permite. Por que você permite? Porque quando ela vai falar com você está vendo que vai chegar ao mesmo lugar de sempre, porque você sabe onde vai chegar. Sim. Você vai e rebate o que a tua mãe falou. Se você falar, mãe, só um minutinho que eu vou ao banheiro e já volto, isso é uma tática que eu ensino no treinamento, vou um minutinho e já volto. Aí você volta já com outro assunto, ela pode continuar, e você pode falar, mãe, isso aqui, eu vou aqui embaixo, que eu tenho que comprar um remédio agora e já volto. Nem que você seja para a portaria, vai lá para conversar com o teu porteiro. Isso que você está ensinando é muito importante para a gente ensinar os familiares de quem cuida de paciente demenciado, paciente com Alzheimer, por exemplo. Exatamente. Né? Diz assim, mas a minha mãe está impossível, mas ela sempre foi dessa forma. Ela só fica com as características exacerbadas porque ela é demenciada. Exatamente. Quem não sabe lidar com ela, eu falo isso, quem não está sabendo lidar com ela é você. Porque ela está demenciada. E vai ela ficar doente. Você vai ficar doente e não vai resolver o problema nenhum. Não vai resolver problema nenhum. Então, assim, vou lá e volto. Aí vamos dizer que ela continua, pô, isso aqui eu te amo tanto, pô. Vamos falar. É só você quebrar, porque o nosso impulso é o contrário, de rebater. É de rebater. Então é assim, eu tive em casa com a Elia, minha esposa, com a mãe dela, com Alzheimer, ficou 10 anos lá com a gente, né? Então acontecia, a Elia não aceitava, porque a mãe dela era muito parceira dela, a mãe dela é uma pessoa maravilhosa, inteligente, lia muito, e o que aconteceu? De repente ela perdeu aquela mãe, né? Então falou, Elia, não é mais a sua mãe. Você tem que entender que ela não tem mais. Não é isso, mas a senhora não falava que era isso, agora a senhora fala. O que isso vai adiantar, Márcio? Não adianta, e não é mais a sua mãe, a mãe que você conheceu, é outra pessoa. É outra pessoa. Então tem que ter uma adaptação a isso, porque se foi diagnosticada a doença, é inevitável.
Então, se é inevitável começou a apresentar uma outra pessoa, vamos tentar aprender a lidar com esta pessoa. Eu digo a mesma coisa que você, eu digo, olha, se ela quer ir pra casa dela e você sabe que ali é a casa dela, você diz assim, tá bom, vamos esperar, ó, que eu vou chamar agora o táxi, daqui a meia hora, quando chegar a gente vai. Essa ideia vai passar. Vai passar. E você não vai estressar o outro. Exatamente. Eu passei com minha mãe, ela teve um quadro de demência, viu, Márcia? Então a minha irmã um dia me ligou 10 horas da noite, num domingo, a mãe está aqui em casa, falou que não quer ir para casa dela. Ela estava lá, eu falei, não, eu vou para aí. Aí eu fui até lá, peguei minha mãe, falei, oi mãe, tudo bem? Então, vamos comer. Graças a Deus você chegou, porque eu quero ir para minha casa. Eu falei para minha irmã Planinha, falei, olha, bota uma bolsa lá atrás na mala do carro. Peguei minha mãe, vamos comer uma pizza primeiro? Vamos, porque eu sabia que ela gostava de uma pizza lá. Aí levei ela para comer uma pizza, voltei, falei, no mesmo lugar, levei ela para casa. Aninha, pega a bolsa dela que nós chegamos em casa. Ficou sentado no mesmo lugar. Graças a Deus eu estou na minha casa. É isso. É isso. Então, uma coisa que parece um amigo meu que chegou nada a ver te ajuda a resolver uma situação de uma paciente demenciada. Né? Então, isso é um ensinamento para a vida toda. Exatamente. Inteira. Exatamente. A gente tem que ir adaptando assim, né? Eu tenho um filho TDAH também, e a gente foi para alguns embates dos TDAHs, mas eu passei a pensar assim, bom, mas eu sou adulta aqui, eu sou a mãe dele. Então eu tenho que ter um outro método para que eu acesse a ele. Então, de um tempo para cá, vida a gente partir para um embate, eu digo, beleza, Levi, ok. Vamos tentar fazer do jeito que você quer. Vamos ver se isso vai chegar num lugar legal. Mudou, o meu filho mudou o perfil dele. Por quê? Porque com a outra mãe que ia para um embate como ele já sabia lidar. Essa mãe que diz, tá bom, vamos ver qual é o resultado final, ele não está acostumado. Porque a comunicação assertiva. É isso. Então a gente pode mudar o rumo também. Isso na vida da gente como um todo, não só como filho, como tratando dos pais. Né? Dos pais, ou qualquer pessoa. Você quer ver uma coisa que eu falo sempre? É o seguinte, você não tem que dar resposta. Você tem que saber fazer pergunta. Então, quando você quer buscar alguém para a tua parceria, buscar alguém para o teu lado, você não pode impor. Essa xícara vai ficar aqui. Se for uma parte profissional, e você está falando isso com o teu liderado, e você é um líder, essa xícara tem que ficar aqui, e não permite que ele fale, ele vai falar, quer que se dane, então essa xícara vai ficar aqui, tomara que quebre essa porcaria, tomara que caia no chão, já que ele quer que sim. Quando você tem uma comunicação mais assertiva, olha, você é uma pessoa inteligente. Eu gosto muito das suas sugestões. O que você acha dessa xícara ficar aqui? Não é a mesma coisa? É isso. Só que a tua comunicação é diferente, você vai trazer ele para você. E mesmo que eu diga que eu não concordo, pô, vamos fazer o seguinte, então, vamos tentar assim, se não conseguir, a gente faz do jeito que você quer, porque eu também acredito que você está falando. É a comunicação. A comunicação é tudo. Eu aprendi fazendo terapia que eu uso isso para minha redação. Vou dar o truque agora para meus pacientes e meus amigos. Vale $1 milhão, eu aviso o pessoal que vale $1 milhão. Ela diz assim, nunca diga não, você diga assim, eu adoraria fazer isso para você, só que não vai dar. Gente, isso foi um divisor de águas na minha vida também, na minha relação com as pessoas. Porque eu sou muito assertivo, então eu aceito sim ou não. Se ou não, eu tenho 50% de chance de acertar ou de errar. Mas a grande maioria não é assim. Não. Então eu não tenho como analisar as pessoas como eu. Então eu digo, adoraria fazer isso pra você, mas não vai dar. Foi um divisor de águas. Ou então assim, meu filho que me ensinou isso outro dia, mãe, não é, ele deve ter aprendido com a psicóloga dele. Não é pra falar que ela mentiu, é pra falar que você está faltando com a verdade. A gente está dizendo a mesma coisa, de formas diferentes. De forma diferente. Você quer ver o não, você falou do não, o não é uma coisa poderosa. Tá? Porque muitas pessoas têm medo do não. Só acontece que o não você já tem em algumas situações. Então eu fico pensando assim, quantos casamentos foram perdidos, quantos namoros ou relacionamentos deixaram de acontecer porque a pessoa ficou com medo do não, porque não chegou naquela pessoa para conversar. Não, ela não vai gostar de mim, ela não vai querer que eu faça isso. E não chegou, o não já tinha. Quando você tem o não você já tem, você tem que tentar alguma coisa. Quando você ensina isso a outra pessoa fala, caramba, é isso mesmo, eu não estou ali falando com o meu chefe uma coisa que eu acho ou pedindo um aumento, mas o não eu já tenho. Então o não você já tem, você não tem nada a perder. Né? É uma coisa poderosa o não. E saber dizer não também, né? A gente está conversando de coisas muito variadas, né? Mas assim, acho que a gente já tem bastante tempo conversando, mas eu queria dar um exemplo. Quando eu fui fazer na minha época de vestibular,
A gente fazia vestibular para todas as universidades ao mesmo tempo, né? Então ficava horas lá e tal. E aí quando a gente sentava, a sala ficava fechada meia hora antes de começar a prova. E aí você via os colegas do lado com um livro e com coisas anotadas e tal. E aí eu olhava pro lado e dizia, meu Deus, eu não trouxe nada anotado, não estudei nada agora. Cheguei em casa e falei, pai, situação complicada. Porque meu pai falou assim, mas peraí, se as pessoas não tinham aprendido até a hora da prova, o que adiantava elas ficarem com o livro lá da prova? Isso não quer dizer nada. Pelo contrário, estava dizendo que você estava preparado e os outros não, porque você não tinha nem livro para consultar. E a outra ele falou assim, tá, mas pai, são 3.000 pessoas para uma vaga, mas você só precisa de uma, você não precisa de 3.000 vagas, você precisa de uma vaga. Isso já muda totalmente de como o teu cérebro se programa, né? Porque eu não preciso de 30, preciso de uma. Você criou um significado positivo, né? Você criou um significado para aquilo positivo, com os outros negativo. E aí mesmo que aí você fala, pô, tem que ter medo mesmo, você não vai conseguir isso, né? Então, todas as coisas que nós conversamos aqui, embora tenha feito uma variedade de assuntos, não é com o mesmo objetivo. E, Márcia, me diga que eu sou curioso para saber uma coisa de você, né? Você, aquele dia que foi lá, você falou do amor, o amor com a saúde, né? Eu não sei qual a tua religião, mas você é muito espiritualizado pelo que eu vejo. Você deve ser muito ligada à espiritualidade. Não estou querendo saber de religião, cada um tem a sua a respeito. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter alguém superior a você, acreditar em alguma coisa superior a você, seja o que for, para você ficar pequena. E quando você se torna pequeno, você se torna um gigante mediante aquilo que você acha que é superior a você. É assim que eu penso. Você é uma pessoa muito espiritualizada, Márcia? Não, estou te perguntando isso agora, não sei de nada. Eu tenho certeza que sim. Eu sou católica, mas já li as mais variadas religiões e acho coisas muito pertinentes em várias delas. Mas eu sou sim, e isso me fez chegar até aqui. Eu perdi pai e marido na pandemia em 4 dias. Isso reforçou a minha fé. Eu pedi a Deus que eu não ficasse, que eu ficasse sã. Era a única coisa que eu pedia. Me desse a possibilidade de manter a sanidade tão próxima da morte. Então eu sou espiritualizado assim. Tem uma área do cérebro só para fé, que é a ínsula. Então eu entendo que se não fosse uma área importante da gente explorar, a gente não nasceria com ela. Mas é uma coisa que a medicina fala de pouco tempo para cá. A medicina chinesa que eu faço já fala disso como energia, que para mim dá no mesmo, né? Os sentimentos gerando sintomas e doenças. Acho fundamental uma espiritualidade eu e a medicina como um todo, né? Acho importantíssima a fé. A fé faz com que eu acorde todo dia e veja a coisa de uma forma muito positiva. E de analisar mesmo as coisas. Eu tenho às vezes umas situações difíceis no consultório e digo para minhas funcionárias assim, espera que vai dar tudo certo no final. Aguardo que até o final do dia dá tudo certo. Mas eu tenho tanta fé que aquilo vai dar certo que no final dá mesmo. E aí o ateu e o médico, são muitos, né? Vão dizer que isso é reprogramação do cérebro, o outro vai dizer que é vibracional. Não importa, mas dentro da minha religião, eu estava falando sábado para a menina que põe cílios em mim, que a gente não pode imaginar um corpo, um cérebro, uma bioquímica que não tenha sido uma força maior, e sim só a fusão de nitrogênios e carbonos e água. Gerar isso aqui, eu não acredito nisso. Tem que ter algo mais, alguma coisa divina. Que a gente, cada um dá um nome, mas tem que ter. Perfeito, eu também acho isso. Inclusive, eu te perguntei isso proposital, porque eu acho que você é uma pessoa espiritualizada, mesmo sem te conhecer. Quando você falou do amor ali, aquele dia, eu reparei isso em você. Eu nunca tinha perguntado isso, nem sabia a tua religião, não sabia de nada, tá certo? Mas eu achei que você era muito espiritualizado. E entre os 11 pilares que eu trabalho, né, dentro do processo que eu faço, dentro do meu método Plenitude, o que eu gosto sempre eu induzo a pessoa à espiritualidade. Isso é a primeira coisa. Porque o que você falou é a força que a gente tem, né, que a gente sabe que existe algo maior, porque o que é a fé, né? É você acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que com certeza irá acontecer, né? Então isso é a fé, né? E não existe para mim nada mais bonito do que o amor de Jesus Cristo. Perfeito. E eu tinha um amigo que era ateu.
mas chegava na Sexta-feira Santa, ele respeitava a Sexta-feira Santa como se ele não fosse ateu, como se ele porque ele falava: Chico, esse cara foi tão legal, amou tanto que ele merece um dia meu de respeito por ele. Então ele realmente, naquele dia, ele homenageava Jesus Cristo, porque tudo que nós falamos aqui sobre PNL, sobre neurociência, seja do que for, Jesus Cristo já nasceu com isso tudo. Se você pegar a história dele, do jeito que ele conduzia... A gente não acredita que ele seja o Messias, mas que ele é uma figura de um ser humano, veio como humano, né, muito evoluído espiritualmente, com muita coisa para ensinar. Que se a gente entender assim, também já tá bom. Já vale dessa forma. Eu vou te contar uma história da minha vida, que eu acho que minha vida daria um livro de histórias de consultório, que eu falei isso ontem, mas depois eu vou concluir. Eu tinha um paciente que ele chegou com o dedo da cor da sua camisa, do pé necrosado, que era para cortar o dedo, tá? Ele era português, meu paciente chegou para mim e falou: doutora, eu não posso perder meu dedinho. Eu quero morrer com o meu dedinho. E eu fui no médico e já 2 médicos disseram que eu tenho que amputar o dedo. Eu falei: olha, mas se 2 angiologistas disseram que tem que amputar o dedo, quem sou eu para dizer diferente? Ele disse: mas você é minha médica. Eu falei: tá, então vamos tentar salvar o seu dedinho. E aí eu fui rezar, fui pedir a Deus, falei: olha, já que eu aceitei isso, o que eu faço? Eu não faço ideia do que fazer com esse dedo. E aí veio a inspiração, que hoje vamos dizer que é insight. Eu tinha, meu primeiro marido trabalhou no meio da floresta amazônica e ele tinha óleo de copaíba e óleo de andiroba, que ficaram no meu consultório e eles desidrataram e aquilo virou uma pasta. E aí eu comecei a usar aquilo. Então ele ia 2 vezes na semana no consultório, eu sentava no chão e fazia o curativo no pé dele, botava lá e 2 dias depois ele voltava, e a gente fez isso por 3 meses consecutivos. Então o fato de eu sentar ali e me colocar humildemente aos pés dele fez com que um paciente vendo aquilo foi espalhando para outros, que eu incorporava, era espírita, porque eu sentava no chão para atender o paciente. Ora, vê como é que as pessoas analisam uma situação de formas tão diferentes. Eu estava ali simplesmente sendo médica, humildemente aos pés daquele paciente, porque eu queria de verdade e com fé de que a gente ia recuperar o dedo dele. E assim eu fiz durante 3 meses. Bom, e achei, quando contaram essa história, eu falei: meu Deus, que coisa, como é que o ser humano é diferente. Bom, enfim, depois de 3 meses esse dedo começou a cicatrizar e apareceu uma unha, que se você for pensar, isso era impossível de acontecer. Poderia o dedo ficar um coto ali, mas não um dedo com unha. Mas eu estava com tanta fé que eu ia tratar e melhorar. E o paciente confiou tanto em mim, com fé, que o dedo dele melhorou. E aí 3 meses depois ele veio a falecer. Aí eu fui conversar com Deus, falei: não é possível. Eu levo 3 meses, ele vindo aqui 2 vezes na semana, eu sentando aos pés dele para cicatrizar o dedo, e nasceu uma unha, e 3 meses depois ele morre. Foi um trabalho jogado no lixo. E aí imediatamente veio na minha cabeça: não, mas ele morreu com o dedinho. Porque ele queria morrer com o dedo. Porque ele queria, isso era o mais importante da vida dele, era morrer com o dedo dele, ele queria morrer original. Que legal. Olha que legal. Se nada mais na minha vida tivesse acontecido, isso é um exemplo que eu tenho para contar, de que aquilo foi pura fé. E quando eu pedi uma ajuda, um insight, ela veio. Copaíba e andiroba, no meu entendimento, era só era um veículo. Poderia ser óleo de sebo, poderia ser água benta, poderia ser óleo ungido, sei lá. Isso é a coisa do cérebro da programação, né? Isso é sensacional. Você vê bem, o Fredino, ele sempre me ensinou uma coisa. Quando meu pai faleceu muito novo, eu tinha 57 anos, eu ia fazer 30. E aí o Fredino falou para mim assim: Chico, você não conhece a beleza da morte. Eu falei: beleza da morte? Que história é essa de beleza da morte? Naquela época, para mim, a morte não tinha beleza nenhuma. Mas era a representatividade da morte, quando você tem alguém que anda do teu lado e faz tudo para você, o privilégio que você tem que muitas pessoas não têm. E isso me serviu depois, eu fui aprendendo, me aprofundando sobre isso. E um amigo meu morreu agora, menos de 1 ano, era meu irmão, porque desde 4 anos de idade conviveu comigo, N histórias, né? Então, histórias muito bonitas. E aí eu cheguei no final, falei: essa é a beleza da morte.
porque eu não posso pensar na coisa ruim que ele faleceu. Mas olha o privilégio que Deus me deu de ter vivido com uma pessoa tão maravilhosa durante tanto tempo, quantas coisas nós vivemos que outros não viveram. Então, eu acho que a beleza da morte está aí, como eu também acho que a eternidade está aí. Porque muitas pessoas falam, vou morrer, vai para a eternidade. Não, a eternidade é você estar com aquela pessoa contigo, é você contar, falar sobre aquela pessoa, que muitas pessoas fogem de falar daquela porque a pessoa morreu. Não, eu acho que a eternidade está aí, porque a eternidade está quando você fala dessas pessoas, quando você lembra, você vive aquele momento novamente, porque teu cérebro não tinha o real do imaginário. Então você tem aquele mesmo sentimento prazeroso que você teve. E a morte, né? Eu lido com a finitude todo dia. Eu já pensei sobre ela várias vezes, até porque tive contato com ela na pandemia, todos tivemos. Sim. Se você teve uma vida bem vivida, você não tem medo da morte. Não. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho nenhum medo de morrer, de verdade, porque eu tenho certeza que eu já fiz muita coisa. Sim. Né? Então, assim, foi uma vida bem vivida, tem história pra contar, aí que tá legal. Então tá tudo certo. A hora que ela vier é bem-vinda. E que eu acho bonito da finitude é você, às vezes, pegar pessoas muito mais velhas e você vê que ela precisa de tão pouco, de coisas tão simples. No final, por isso que eu escolhi falar sobre o amor. No final de tudo, o que ficou foi o amor. Sim. O amor que você teve pela sua vida, o amor que você teve pela sua saúde, o amor que você teve pela sua família, o amor que você teve pelos seus amigos, o amor a vida propriamente dita. Então isso é que é rico. Né? Então a finitude não é o término, é o recomeço. É o recomeço. E o amor é uma força do universo. Como é isso. Falou, é isso. A gente não é à toa que a gente está aqui hoje falando sobre isso, não. Né? Eu escolhi um propósito esse ano falar sobre amor porque eu acho que está faltando isso entre as pessoas. Está faltando honestidade nas pessoas. Honestidade na medida não só em relação econômica, não. De você chegar pro outro e falar o que realmente você sente e o que você pensa. Né? Porque isso é importante, ter um partido, ter uma opinião. Né? Não passar pela vida sempre aceitando as coisas. Posicionamento, isso. Sabe, porque é o posicionamento. As pessoas às vezes não se posicionam. Você não precisa ser agressivo para se posicionar. Simplesmente você tem que colocar, a minha posição é essa. Né? Então meus princípios e valores são diferentes dos seus, então está tudo bem, só que eu não quero conviver com você com princípios e valores diferentes. Simples assim. Agora, para as pessoas entenderem isso. Eu tenho um amigo que uma vez eu estava reclamando, puxa, tem que fazer tanta coisa por tanta gente, e eu tô tão cansado e tal. Esse meu amigo disse assim, mas você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz porque você pode fazer alguma coisa por alguém. Pior são as pessoas que não têm nada para oferecer ao outro alguém. Eu falei, perfeito. Então é uma outra situação também, que essa doação que você faz, que a gente pode fazer, é necessário, não só para a nossa saúde, mas para que a gente tenha um legado. Né? Eu tenho certeza que se eu falecer hoje, que não tem nada de triste, o meu filho tem uma mãe que ele pode dizer hoje que ele se orgulha dela. Sim. Né? E eu não sou perfeito, ele sabe disso, eu digo isso para ele sempre, mas eu faço o meu melhor todos os dias. Então acho que para concluir, Chico, o que eu queria deixar de mensagem, depois que eu queria que você me deixasse a sua, e que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, que a gente tente ser o melhor, não vai conseguir ser o melhor, tem sempre pessoas melhores que a gente, sempre. Mas você fez o seu melhor, isso que é o importante. Né? E que tudo que você faça por inteiro, estando presente naquele momento. Né? Então, quando eu estou no meu consultório, eu estou verdadeiramente no meu consultório me doando e recebendo o amor daquilo que está ali na minha frente, daquele paciente. Então, é isso que eu acho. De mensagem eu queria dar isso. Queria que você desse a sua mensagem para o canal. A minha mensagem final é o seguinte, Márcio. Pegando o teu gancho agora, a tua mensagem final. Você sempre tem que fazer todo o seu possível. O impossível não é com a gente. Então, quando você faz todo o seu possível, você está cumprindo a tua missão na sua vida, do que a gente veio fazer aqui. E o que eu queria deixar de recado para as pessoas, que não desistam dos seus sonhos, que elas não desistam de continuar a viver e ter felicidade, porque não existe idade para você ser feliz. Né? O que é a longevidade? A longevidade não é você viver 100 anos. Eu aprendi isso com a doutora Jaqueline Amar. Não é você viver 100 anos. É você viver o tempo que for, né, até o dia da sua morte, com o máximo de saúde possível. Então, acho que a longevidade é isso. É você viver bem o maior tempo possível da sua vida. Acho que é isso que é a mensagem final que eu quero deixar. E te agradecer
por ter aprendido muita coisa com você aqui hoje. Eu pretendo aprender muito mais ainda, tá? E te dar os parabéns por tudo que você faz. Obrigado por você ter vindo participar, você que é ocupado. Então meu agradecimento, minha admiração por você. Dizer que esse canal vai estar aberto sempre porque as pessoas precisam saber, né? Seja em que área for. E do que você me ensinou do perfil comportamental, naquele dia eu ia falar, e aí depois outras pessoas falaram, eu deixei pra lá, mas para terminar eu queria te contar essa história do perfil das pessoas, né, comportamental. De que eu sou uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que sempre vai em busca de coisas novas. Mas é preciso que a gente também seja humilde de entender que às vezes coisas novas que a gente quer colocar para o outro não está preparado para ouvir, né? Então a gente não pode criticar os colegas que não estão preparados para as coisas novas, porque a gente não pode exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Então é para completar dizendo que a gente esteja sempre aberto para as coisas novas da vida, né? Em que, independente da área que seja da nossa vida, para que a gente esteja sempre aberto a aprender, em qualquer idade. Eu acho que essa é a mensagem, e tem a ver com a longevidade também, né? Que é um termo novo que você deu um ressignificado, porque eu tenho um significado dentro da geriatria, né? Sim. Mas aí tem um outro significado para longevidade. Assim como a gente vai, quando eu dei a palestra sobre amor, existem várias definições de amor. E você tem que ir lá de novo falar sobre amor pra gente. Eu vou com o maior prazer, e assim, falando da religião católica, o livro que eu mais gosto, já me perguntaram isso no meu perfil lá do Instagram, é o Médicos de Homens e de Almas, de Santo Agostinho. É lindo aquele livro, e acho que todo mundo devia ler, de qualquer religião. E é o amor de Jesus, né? Que é o amor de compaixão, é o amor do sacrifício, que não tem que ser palavras muito fortes quando a gente vai ouvi-las. Porque eu tenho certeza absoluta hoje que tudo que eu recebi de ruim na minha vida, que eu achei que foi ruim, foi para eu melhorar. Foram lições de vida que eu precisava aprender, inclusive financeiramente, tá? Eu também quebrei 2 vezes. Não a terceira, mas isso me fez muito melhor, tá? Foi uma falta de comprometimento meu de administrar minhas próprias coisas, porque eu achava que eu devia ser só médica. Por isso que eu pedi e falei para você da importância do coach. Né? Então eu não faço isso de novo, e hoje tem possibilidade de ensinar meus colegas para eles não errarem como eu errei. Mas essa coisa da longevidade é um termo que a gente vai escutar muito, que vão passar por várias áreas. Mas naquele dia o exemplo que eu ia dizer era o seguinte: no meu consultório, quando entra uma pessoa das exatas, normalmente ou é engenheiro, ou é matemático, ou é físico, eles entram no meu consultório, quando eles me veem, eu pareço mais jovem do que realmente eu sou, e mulher também, né? Muitas vezes, que parece que não existe ainda, existe isso, mas ainda existe. Claro que existe. Então, por isso a gente precisa do Dia Internacional da Mulher. Muitas vezes eles sentam de lado para mim, e isso tem uma coisa do gestual muito significativo, né? E eu começo a falar, a explicar, e aí quando eu vejo que ele vira de frente para mim, eu digo, agora eu ganhei esse cara. Agora a consulta vai legal. Porque ele precisa de uma explicação que muitas vezes o outro da área mais humana não vai precisar. Né? Então eu preciso convencer esse cara da exata tecnológica que eu tenho coisas a acrescentar na vida dele que ele não sabe. E tem que entender para mim que quando ele vier com o resultado final, ele vai vir com gráficos, né? Ele vai vir com regra de 3, ele vai botar uma coisa na estatística. Vai vir com o mundo dele. Ok. Eu digo, me dá aqui que eu não consigo botar isso no computador, mas eu vou escanear e vou botar o teu gráfico aqui na tua ficha. Então as pessoas são diferentes mesmo, isso é que é um grande barato. Né? São diferentes, cada um do seu modo, mas são todos maravilhosos se a gente começar a entender o que a outra pessoa precisa escutar. E do jeito dela, não do nosso jeito. Então é isso, vamos escutar mais. E vamos abrir mais nosso coração. Generosos. Márcia, ouvidos generosos. Márcia, muito obrigado por tudo, tá? Até a próxima. Até a próxima. Te admiro a beça. E eu a você.